A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Fabrício. Vamos dar início a mais um estudo nesta manhã. Hoje nós vamos estar indo para a lição 6, que nós estamos estudando desse livro de Jó. E a lição 6 fala assim, o título, A Teologia de Elifaz, Só os pecadores sofrem? É uma pergunta. Texto áureo, lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidades e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Verdade prática, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Para que nós possamos dar início e entender, aqui nós vamos aprender na lição 6, 7 e 8, sobre os três amigos de Jó mais velhos, que eram Elifaz, Bildade e Zofar. E nessa sequência nós vamos estar aprendendo a forma que eles lidaram, a forma que eles abordaram a Jó, e nós vamos tirar lições preciosas para a nossa caminhada cristã e enxergar um pouco sobre a tratativa de Deus e a forma que Deus trabalha na vida e na diversidade do homem. Então, nós vamos aprender que os amigos de Jó, eles tinham uma visão já pré-fixada em relação a Deus e em relação ao dogma, à religião que eles viviam naquela época. E daquela forma que eles pensavam e aconselhavam em nome do Senhor, como se Deus pensasse daquela forma. E é bom nós entendermos que a forma que Deus trabalha, a forma que Deus pensa, ela é muito maior do que nós imaginamos, porque os pensamentos de Deus, eles são diferentes do que os nossos e maiores do que os nossos. E os pensamentos de Deus são pensamentos de bem, de paz. E nós vamos estar aprendendo que Jó, ele é colocado em uma balança como um réu e colocado nessa balança para ser julgado, como se realmente Jó ele estava em pecado diante daquela situação, daquela adversidade. E nós sabemos que Jó não estava em pecado, mas era uma permissão de Deus, que Deus estava permitindo naquela vida daquele homem fiel, para que Deus pudesse se revelar para Jó, está se revelando, mostrando como que é o trabalhar de Deus, e Jó depois passou a contemplar a Deus de perto, porque teve uma experiência aprofundada com Deus. São as formas que Deus trabalha, o jeito que Deus opera, na diversidade de pessoas, de formas, porque cada um tem um propósito e nós sabemos que cada um de nós temos um propósito debaixo dos céus. E Deus, ele sempre está amparando o teu povo. E lá na verdade prática fala assim, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Então nós aprendemos que diante de toda acusação que ele faz, usando os atributos de Deus, por ser o Deus, um Deus transcendente, ele estava colocando numa posição que Deus ele não se preocupava muito com o ser humano, de tal forma que se o homem pecasse, ele ia ser retribuído com toda a ira de Deus, sem estar imaginando que Deus poderia estar se preocupando sim com a sua criação. E nós aprendemos e sabemos que hoje, com a visão e com a revelação já no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós já temos uma visão diferente em relação àquele homem tinha naquela época, por causa do seu dogma, por causa da sua religiosidade. Então, o que ele tinha era somente ali o dogma deixado de uma religiosidade, e ali ele estava tirando conclusões precipitadas em relação à tratativa e os pensamentos de Deus em relação à nossa vida. Nós sabemos que Deus ele é um Deus transcendente sim, mas ele é um Deus que opera e caminha no meio do povo de Deus, no meio do povo dele. Deus tem prazer em se relacionar com o homem, e Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, na sua onipotência, Deus sabia de antemão das nossas indagações, dos nossos problemas, da nossa forma de pensar,
Ele sabia das nossas debilidades. E mesmo assim, ele morreu na cruz do Calvário por nós, sabendo que nós o negaríamos, sabendo que nós o abandonaríamos, mas Deus, ele tem o prazer de estar fazendo com que nós venhamos enxergar de forma diferente e no final glorificar o nome de Deus. E o ponto central dessa lição é: não só os pecadores sofrem. Isso nós temos que aprender e colocar em nosso coração e na nossa mente que não é somente os pecadores que sofrem, mas nós sabemos que os justos, os injustos, todos eles sofrem, mas só que a diferença é que nós, quando nós sofremos, quando nós passamos por alguma dificuldade permissiva de Deus, Deus, ele caminha conosco, ele está o tempo todo conosco, para estar nos amparando, nos ensinando, nos abençoando e está nos consolando, né, de todas as formas, porque o Senhor Jesus, quando foi, ele nos deu a garantia do Consolador que está sobre a terra e é o mesmo Consolador que nos ensina constantemente a caminhar e a confiar, colocando fé em nossos corações e sabendo que Deus ele está o tempo todo nos amparando. Amém? A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Jó, capítulo 4, do versículo 1 ao 8, Jó 15, do 1 ao 4 e 22, do 1 ao 5. Nós vamos estar estudando e lendo sobre a acusação de Elifaz, como eu disse, que é o primeiro amigo de Jó, um dos mais velhos, e Eliú era um amigo mais jovem, ele foi mais brando em relação à sua tratativa diante da adversidade que Jó estava passando, mas Elifaz, Bildade e Zofar, eles foram bem incisivos e colocaram uma posição assim impiedosa sobre a situação que Jó já estava vivendo. Ou seja, eles tiraram ali as conclusões precipitadas de tal forma que não trazia nenhum conforto com palavras sobre a vida de Jó, mas somente ameaça e acusação. O que fazia Jó estar no seu equilíbrio, sabendo quem era diante de Deus, sabendo que não tinha feito nada que viesse está trazendo uma retribuição em seu modo de viver, em seu modo de agir diante de Deus. Ele sabia que Deus era soberano e que Deus tinha um propósito no fundo, e que Deus ia estar julgando a causa dele. Então, lá em Jó, vamos estar na leitura bíblica, Jó capítulo 4, do 1 ao 8, fala assim: Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-á, mas quem poderá conter as palavras? Elifaz estava dizendo, não queria estar dizendo, nem falando, mas só que, mesmo que você venha se enfadar com as palavras, com a verdade que nós vamos estar lhe dizendo, que você venha suportar, porque não tem como segurar as palavras. Quem poderá conter as palavras? Aí eles começam, no caso, Elifaz começa a estar relatando o que pensava em relação à situação de Jó. Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecidos fortificaste. Mas agora a ti vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança, a tua sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam mal, cegam isso mesmo. É o que ele faz, estava acusando a Jó, falando que Jó, outrora, ele era um homem como referência, mas agora estava passando por situação tal. Jó capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 4 também diz assim: Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura dará o sábio em resposta a ciência de vento, e encherá seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam?
E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus? Jó 22, do versículo 1. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus antes a si mesmo? O prudente será proveitoso, ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que te faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem em ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Então a conclusão dos amigos de Jó é que Jó, ele tinha pecado. Jó estava sendo colocado diante de um juiz com uma balança enganosa, onde ali os amigos de Jó, ele coloca ele como que realmente ele estava sofrendo uma ação retributiva em relação a Deus por aquilo que ele tinha feito em oculto, onde talvez ninguém sabia, mas naquele momento eles estavam querendo estar extraindo da boca de Jó a sua própria ameaça, que ele viesse ali estar admitindo erros que ele tinha feito diante de Deus e diante dos homens, mas só que estava em oculto. Mas só que Jó, ele se mantém ali íntegro e responde para eles à altura conforme aquilo que eles colocavam diante de Jó. Nós vamos aprender que durante 7 dias os amigos de Jó ali velavam Jó na sua dor, na sua situação, mas depois de 7 dias eles começam a se retratar, mas só que de forma errônea, não tendo nem dó nem piedade da situação onde o amigo passava, mas ali somente colocando Jó em uma balança e colocando sobre ele peso, né? Muitos têm essa percepção teológica e nós vamos enxergar que até nos dias atuais é parecida com a de Elifaz, né? Conforme veremos nessa lição. Nós vamos ter alguma margem também até para alguns tipos de evangelho e algumas linhagens de pensamento que até mesmo é pregado até mesmo na teologia da prosperidade, onde diz que aqueles que não prosperam, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão, às vezes, empobrecidos nessa vida, é porque eles fizeram algo ou às vezes estão sendo oprimidos por demônios. Nós sabemos que não é bem assim, né? Porque se nós fôssemos olhar em relação à prosperidade, nós vamos ver que Jesus, ele caminhou sobre essa terra, né, nem digno de ter uma casa direito, porque ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, mas pregou o evangelho da paz de uma forma que veio a escandalizar até mesmo com a forma de pensamento dos fariseus da época, que imaginava um rei sobre Israel de forma que viesse ali com cetro de ouro sobre aquela geração. Então não aceitavam a humildade e a forma de pregação do Senhor Jesus. Nós vamos enxergar dos discípulos de Jesus, até mesmo de Paulo, do apóstolo Paulo, que sobrevivia como tecelão de redes. Então nós vamos ver que na história não é bem aquilo que muitos pregam, querendo extrair do Evangelho uma forma de proveito sobre a vida das pessoas. Então o Evangelho ele tem que ser estudado e nós temos que estar aprendendo a cada dia, mas não de uma forma de um dogma ou de uma religiosidade que venha somente nós termos uma palavra, somente ter uma conclusão pronta sem ter intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que quando nós passamos a ter intimidade e saímos da posição da teoria e vamos para a prática, nós, conforme vamos nos relacionando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos aprendendo com o Espírito Santo a sermos a cada dia mais compreensivos e amorosos em relação àqueles que são ao nosso derredor.
Assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Graça de estar contemplando, né, as mazelas da humanidade, vendo que todos aqueles que nos rodeiam são almas que podem perecer eternamente. E conhecimento para que nós possamos estar aplicando de forma coerente, mostrando realmente que a porta é estreita, mas só que pregando o Evangelho e mostrando que o jugo de Jesus, o fardo de Jesus é leve e suave, e que nós, se nós nos atentarmos para a voz do Senhor, sermos obedientes, cumprimos os seus mandamentos de forma correta, mas principalmente em nosso coração o maior mandamento que é o amor, nós vamos estar caminhando de forma coerente, se apartando deste mundo. Então nós temos que ter realmente uma visão de experiência com o Senhor para estar até mesmo direcionando pessoas para estar tirando das trevas e caminhando para a luz, tirando a cada dia a trave dos nossos olhos e estar nos colocando numa posição para que nós possamos tirar o cisco dos olhos dos nossos irmãos. A palavra de Deus ela tem que ser pregada na íntegra, tem que ser pregada de forma com que nós venhamos estar sim abordando contra o pecado, porque o pecado ele não é bom, mas nós temos também que ter amor em nosso coração. E quando nós vamos ver essa lição, o sofrimento que o patriarca passava, nada tinha a ver, em consequência, ao que ele faz, estava dizendo e acusando aquele homem que era talvez pecados do passado que estava sendo retribuído sobre a vida de Jó. E isso nós aprendemos ao transcorrer desse livro. É importante aprendermos essa lição a fim de não, né, proferirmos julgamentos precipitados em relação ao sofrimento de um irmão ou de uma irmã. Porque nós sabemos que no mundo nós teremos aflições. Isso aí o mesmo Senhor Jesus nos deixou. Nós vamos aprender que nos ensinamentos e na forma que os apóstolos, os discípulos caminharam sobre a terra, nós vamos enxergar que realmente eles passaram por tribulações. O que não falar de Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, que foi depositado as suas roupas todas cheias de sangue depois de ser apedrejado aos pés do apóstolo Paulo. O que dizer de Paulo, que foi açoitado, foi preso, foi apedrejado, né, e foi morto em relação ao Evangelho? O que não dizer dos 12 discípulos, que todos eles tiveram um fim de morte por causa do Evangelho? Então nós temos que estar colocando tudo em uma balança, mas primeiramente com o amor no nosso coração. A introdução, nessa lição nós estudaremos o discurso que ele faz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para ele faz a justiça retributiva era certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Então, o que ele estava dizendo é que o que Jó estava passando era uma retribuição de tudo aquilo que tinha feito. Nós sabemos que tem sim a lei da semeadura, que nós colhemos aquilo que nós plantamos, mas em nem tudo podemos estar julgando como que nós estamos colhendo determinadas coisas. Porque Deus, quando ele pega uma pessoa para estar provando, ele pode estar colocando essa pessoa à prova, onde muitos, às vezes sem entendimento, pode até mesmo alçar os dedos para estar apontando. E isso não é bom e isso não é legal diante de Deus, porque nós estamos proferindo um juízo sem saber qual que é real. Porque o Senhor Deus, ele com os olhos com chama de fogo, ele enxerga tudo e ele sabe realmente como é que como aferir a balança. Ele sabe o que está acontecendo. Então, em determinadas situações, é melhor nós só mesmo estarmos observando e não julgando, mas ali aconselhando de uma forma como pessoas em Cristo, retribuindo aquilo que Deus nos chamou para fazer a obra dele, tentando direcionar ao máximo,
né, e fortalecendo aqueles que passam por determinadas situações, para que eles não venham se enfraquecer na caminhada. Então nós devemos fazer a nossa parte, não estar julgando a situação e nem a causa de ninguém, porque é o Senhor Jesus que ele é o justo juiz naquele grande dia. E hoje na terra nós estamos na posição de sermos justificados pelo advogado fiel. Naquele grande dia, sim, ele vai ser o justo juiz, ele vai julgar as causas com equidade e vai estar realmente trazendo juízo sobre a vida das pessoas. Mas hoje nós estamos numa época em que nós ainda temos a oportunidade de termos um advogado que está velando e julgando e, como sumo sacerdote, abençoando o seu povo. Então temos que colocar em uma balança contendo todos os conselhos e ensinamentos de Deus, com a visão esclarecida pela graça de Deus. Porque se nós não tivermos uma visão esclarecida pela graça de Deus, nós podemos estar fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. No tópico 1 fala assim, os pecadores no contexto da justiça retributiva, a lei da semeadura e da colheita. Lá no tópico 1 nos diz assim, depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele faz firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Então nós vamos ter aqui uma visão até mesmo como abordava os fariseus, né, que tinha ali já uma cartilha da ortodoxia, mas não tinham amor em seus corações para estar tendo piedade, onde Jesus tantas vezes se expressou, até mesmo quando conta a parábola do bom samaritano, mostrando para eles que o próximo é todo aquele que ajuda o seu próximo, sim, né? Que o próximo daquele homem ferido foi o samaritano, que nem era um homem da linhagem dos judeus, mas que ali ajudou aquele próximo. Então nós vamos ver que o Evangelho de Jesus Cristo ele é cheio da justiça, né? Que Jesus ele sempre vinha com uma lição de moral sobre a vida das pessoas que o ouviam, né? Respaldado na sua justiça, nos seus mandamentos, nas suas leis, mas só que cheio de amor e com a autoridade de quem pregava. Porque Jesus pregava diferente e prega diferente até nos dias atuais, porque o Espírito Santo de Deus ele veio para testificar e está exaltando o nome de Cristo, e nós como servos do Senhor, como ministros do Evangelho do Senhor, o próprio Deus ele nos capacita cada dia a todos aqueles que estão na brecha para estar compreendendo os mistérios e está trazendo a revelação aos nossos corações, em uma porta estreita sim, mas só que uma porta estreita onde o próprio Deus caminha conosco e nos ensina e nos ajuda a passar. Então, cabe a nós estarmos a cada dia nos esforçando para que o próprio Deus ele possa executar a boa obra sobre a nossa vida, porque Deus ele nos dá o livre-arbítrio de estar escolhendo. Então, quando nós colocamos a mão no arado, Deus ele quer que nós não venhamos tirar a mão do arado, mas que nós venhamos estar firmes na caminhada. Amém? Então é bom estarmos estudando esse tema para enxergar a forma que Deus ele trabalha sobre a vida das pessoas. Lá em Jeremias 29:11 fala assim, ó, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando essa passagem está em Jeremias 29:11, ali Deus estava expressando para o povo de Israel que eles buscassem a Ele de todo o coração, que Deus ali tinha bons caminhos para aquele povo. Então nós aprendemos que Jó, como um homem que buscava a Deus de todo o coração, tudo aquilo que Deus já tinha traçado para Jó eram caminhos de paz e caminhos de bem, que era somente uma experiência que Deus estava permitindo na vida daquele homem,
onde poucos têm, né, a margem para estar suportando, mas Deus, ele sabe o quanto nós suportamos e ele não coloca fardo que nós não possamos conseguir a caminhar com ele ou executar o final da nossa caminhada. É somente nós perseverar que as respostas vêm, porque o Senhor Jesus, ele não erra quando diz, né, que ele não coloca fardo pesado sobre os ombros que nós não possamos carregar. Então, se nós passamos por alguma dificuldade, somente creia que Deus é contigo e que você vai chegar do outro lado de uma forma bem melhor, sabendo que Deus usa todos os meios para estar nos ensinando, nos exortando, imprimindo a nós em uma justiça, para que venha tirar de nós também muito as arestas da nossa carne, nos diminuindo muito, nos dando uma visão diferenciada. Assim Deus trabalha constantemente. E é bom em todo tempo nós colocarmos em nosso coração, em tudo dai graças, porque o Senhor realmente, quando ele fala, as coisas de Deus são verdadeiras, onde ele diz assim que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que todos aqueles que perseveram com Cristo é porque em seu coração há um temor e um amor necessário para estar caminhando na caminhada com o Senhor. Sobre o tópico 2, o homem colhe o que plantou. Essa primeira parte do seu discurso, compreendemos capítulo 4 e 5, em que defende o que o homem colhe o que se plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal e cegam isso mesmo. Para ele faz, nós habitamos em um universo moral que existe consequência das nossas ações. A Bíblia mostra esse princípio. Quantos são, lá no finalzinho fala assim, ó, quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida. Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem que Deus é quem pode ver o lado da questão. E o que nós aprendemos aqui? Que antes de nós estarmos julgando em relação uma ação e reação retributiva sobre as dificuldades que algumas pessoas passam, nós devemos estar com os olhos de temor diante de Deus e não estar proferindo palavras ou juízos como se Deus estivesse falando quando Deus não falou nada. Porque nós podemos estar com a mesma síndrome de Elifaz e estar dando conselhos que estejam fora da vontade de Deus. E Deus, ele realmente, ele se irou grandemente contra Elifaz, Bildade e Zofar. Nós vamos ver que se não fosse pela oração intercessória de Jó para aqueles homens, Deus poderia sim destruir com a vida daqueles homens, porque eles aconselharam e tiveram uma visão precipitada através de um dogma de uma religião, a forma de pensamento que Deus poderia estar pensando. E isso é muito sério, porque o próprio Jesus, ele disse que os escândalos viriam, mas ai da onde saíram os escândalos? O que Jesus estava dizendo sobre os escândalos? É se escandalizar uns aos outros, se tornar pedra de tropeço para uns aos outros, porque nós sabemos que quando a pessoa às vezes se coloca a julgar e colocar na balança os irmãos, isso pode chegar aos ouvidos daquele que está passando por determinadas situações e pode enfraquecê-lo na caminhada cristã. E Deus, ele pode cobrar isso de nós, e cobra. Então, é melhor que nós não venhamos ser pedra de tropeço para os pequeninos na obra de Deus, porque é melhor, pior do que amarrar uma pedra no próprio pescoço e se atirar ao mar. Assim Jesus o diz. Então, que os escândalos não venham sair de nós. E a melhor posição que nós temos que enxergar que nós devemos falar somente aquilo que Deus manda. Se Deus manda estar trazendo uma palavra de juízo em relação à vida de algum irmão, que traga, porque a palavra de Deus também fala que se nós alertamos algum pecador que ele está no caminho errado
e ele se arrepender, amém, mas se ele não se arrepender, pelo menos nós o alertamos, mas tudo isso debaixo da autoridade de Deus, o que não aconteceu naquele momento, diante ali daqueles amigos de Jó. Lá no subtópico 3, a queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Tratava de parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Então, o patriarca, que não poderia ser diferente, ele se retrata, não aceitando, né, a forma com que ele viesse ali está tratando diante daquela situação. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e nem poderia estar aceitando, porque ele não estava passando por determinada situação. Temos que esperar no Senhor, né? O Senhor é quem justifica. Então, quando nós passamos até mesmo um conselho para a sua vida que está me ouvindo, mesmo quando você passar por determinadas situações, mesmo que você tenha errado, nós sabemos que todo aquele que se humilha, todo aquele que se arrepende, Deus ele é fiel para estar convertendo o quadro. Nós sabemos também que determinados pecados, situações que acometem em nossa vida, erros, nós vamos pagar por eles sim, por causa da lei da semeadora. Mas só que nesse caso, que é a situação de Jó, era um caso atípico, diferente daquilo que ele estava acusando. Então nós temos que ter uma visão que o Senhor, ele tem uma visão privilegiada, ele sabe de todas as coisas que passam na vida das pessoas. E o melhor que nós devemos fazer é não estar colocando peso sobre a vida espiritual das pessoas, mas deixar com que eles venham, né, se resolver com Deus. Se eles estiverem debaixo de uma tratativa por causa do pecado diante de Deus, que Deus o trate e que venha estar fortalecendo e ensinando que não é daquela forma, porque Jesus ele é o bom pastor. Mas se às vezes a pessoa está passando por determinada situação, sendo provado pela mão de Deus, que Deus também o prove, mas que ele venha a ser aprovado, para que o reino de Deus venha crescer a cada dia, porque nós somos que cartas vivas do Senhor. Então, como cartas vivas do Senhor, Deus ele quer que a cada dia nós venhamos o quê? Está testificando e está mostrando para aqueles que nos ouvem que Deus ele é bom e que você pode confiar em Deus em todos os momentos. Tópico 2, os pecadores no contexto da tradição religiosa. A ortodoxia engessada. A ortodoxia engessada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar, por isso ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras